O próprio Deus o visitou em forma de mendigo. É um testemunho forte. Fica até o final desse vídeo. Um irmão estava indo para a escola bíblica dominical e ele colocava o carro sempre na banguela para economizar gasolina. E naquele domingo ele foi para a escola bíblica nesse formato, colocando em ponto morto para economizar. Quando ele voltou da escola bíblica, que ele passou por debaixo do viaduto, ele viu um mendigo que estava deitado na calçada. E o Senhor falou com ele e disse: para e convida esse mendigo para almoçar. E ele falou com Deus: o Senhor sabe que lá em casa não tem comida nem para mim. E esse mendigo deve estar com uma fome. Esse cara vai comer a minha comida e a dos meninos. E o Senhor novamente falou: para e dá comida para ele. Leva ele para almoçar. Como foi muito forte, ele parou o carro. E quando ele encostou o carro, ele disse que aquele mendigo fedia. E ele disse para aquele mendigo: olha, eu sou crente e Deus está falando comigo para eu levar você para casa para almoçar. E lógico, aquele mendigo se alegrou. E foram. Quando chegaram na porta da casa dele, a esposa dele saiu e disse: que mau cheiro é esse que você está trazendo com você? Aí ela viu quando o mendigo saiu do carro. Aí ela disse assim: você vai almoçar na calçada, tá? Dentro de casa você não entra com ele. Aí ele disse: não, eu vou dar banho no cara. Jesus disse para eu dar banho no cara. Só que quando ele foi levando o cara pelo corredor, pelo lado de fora da casa, para dar banho no quintal, o Senhor falou com ele assim: você vai dar banho nele na sua suíte. E ele disse: Deus, o Senhor quer que a minha mulher me largue, né? Ela vai pedir o divórcio hoje, Senhor. E o Senhor disse: dá banho nele na sua suíte. E ele levou o cara pro banheiro. E a mulher dele virada. Ele fez a barba do cidadão e ele deu banho naquele mendigo. Ele viu a roupa daquele mendigo no chão e Deus disse: pega uma roupa tua e dá para ele. Mas ele ficou assim de: Senhor, mas eu tô na prova. E ele pegou a roupa e deu pro camarada vestir. E ele vestiu. E quando foi na hora do almoço, no meio do almoço, aquele camarada disse que era de uma cidade tal, do Rio de Janeiro, e que precisava só da passagem para ir embora. E ele perguntou dele quanto era a passagem. Quando o mendigo falou o valor da passagem, era exatamente o valor que ele tinha para comprar o café da manhã do outro dia. E Deus falou para ele: vai com ele na rodoviária, compra a passagem para ele e dá. Ele estava no conflito porque sabia que a mulher dele não ia perdoar, ela não ia suportar aquilo. Então ele disse para ela: eu vou. E ela disse: você já começou a arrebentar tudo, agora termina. E ele foi na rodoviária com o mendigo, comprou a passagem para o cidadão. Ele acompanhou o cara até o ônibus. Ele entrou no ônibus e colocou o cara sentado. E ele voltou e ficou escondido atrás de uma coluna para ver se o cara não ia sair do ônibus. Determinado tempo ele não aguentou olhar de longe. Enquanto o motorista estava conferindo os passageiros, ele entrou no ônibus. Quando chegou lá no assento em que estava o homem, o assento estava vazio. Ele falou para o motorista: aquele rapaz que veio comigo, que entrou comigo no ônibus, você viu ele descer? O motorista disse: ninguém desceu. E você não estava com ninguém, você veio sozinho. E ele disse: não, motorista, eu não tô doido. Eu entrei aqui com um rapaz, eu deixei o rapaz sentado na poltrona. O motorista disse: você pode não estar doido, mas que você subiu sozinho e desceu sozinho, eu tenho certeza. Nessa hora ele bateu na cabeça e disse: não pode ser. E foi embora para casa intrigado. No final do dia ele não foi nem pro culto porque não tinha dinheiro para ir pro culto. Ele tinha ido de manhã. A campainha da casa dele toca. Era uma senhora da igreja dele que todo mundo sabia que ela estava com câncer. O câncer dela era de estado terminal. Ela não levantava mais da cama. Ela não ia mais para a igreja. Ela não se movimentava mais. Quando ele abre a porta, esta senhora está de pé no portão da casa dele. Quando ele disse: minha irmã, o Senhor tomou essa mulher em profecia e disse: eu te pus a teste hoje e me coloquei diante de ti da pior maneira que tu podias me suportar. E te pedi o que tu tinhas e tu não me negastes. Aí Deus falou na boca daquela mulher e disse assim: amanhã eu tenho uma porta que se abre para você. Na segunda-feira ele recebeu a ligação de um número internacional. Ele era corretor de imóvel, imobiliária estava fechada, não tinha cliente, não tinha para quem vender. E ele recebe a ligação, era um grupo internacional procurando um terreno para montar um shopping no Rio de Janeiro. E ele saiu e encontrou o terreno, fechou o negócio. O dízimo dele da comissão foi de R$1.200.000. O que aprendemos com esse testemunho é que Deus muitas das vezes vai te pôr a testes. Deus pôs Abraão a teste, pediu Isaac, ele não negou. Como recompensa, Deus deu uma multidão de filhos. Deus pediu quem tivesse peixe, o garotinho levou 5 pães e 2 peixinhos. Jesus devolveu 12 cestos cheios. Deus sempre nos supre de maneira extraordinária e gloriosa quando passamos no teste.
Hoje Deus está liberando uma provisão sobre a tua vida nesse deserto que você está passando.